Você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, que tem acompanhado as nossas discussões aqui, viu a repercussão que uma pesquisa divulgada pela revista científica Science trouxe, principalmente em relação ao impacto aí para o agronegócio. Entre algumas conclusões dessa pesquisa, a gente tinha aí o conceito de soja contaminada pelo desmatamento e, da mesma forma, carne que estava também sendo exportada para a Europa de propriedades com desmatamento. A gente conversou, num primeiro momento, com a Abiov sobre essa questão e o André Nassar, presidente da Abiov, da associação, ele colocou aí em dúvida, questionou, na verdade, o conceito de soja contaminada por queimadas. Enfim, isso é uma coisa, isso já aconteceu. Agora, a gente quer entender uma outra parte da pesquisa, que tem a ver com a pecuária. Essa questão de que a pesquisa descobriu, estou lendo aqui, que 17% das exportações de carne bovina do Brasil para a Europa estão relacionadas ao desmatamento. É uma pesquisa que foca muito a produção, principalmente na Amazônia e também no bioma cerrado. Para nos ajudar a entender um pouquinho como é que eles chegaram a esse número, e mais do que isso, questionar, né, esse percentual aí que se chegou em relação à carne produzida com o conceito aí de carne de área de desmatamento, a gente convidou o Maurício Palma Nogueira, até aqui já o Maurício com a gente, diretor da Atenagro e coordenador do Rally da Pecuária. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É a segunda fase, então, dessa pesquisa que a gente está discutindo aqui no Notícias Agrícolas. E agora o foco é a pecuária, que é a sua área. E, aliás, você pegou esse estudo, você refez algumas contas aí e, no seu entendimento, tem coisa para se discutir, certo, Maurício? Conta para a gente o que aconteceu ou quais são as discussões pertinentes em relação a essa pesquisa. Seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Sempre um prazer estar aí com vocês. Prazer aí conversar com todo o público aí do Notícias Agrícolas, né? Bom, nós temos trabalhado muito essas questões aí, os dados e estudos que saem, porque nós somos usuários das informações como insumo para a gente fazer as análises, né? Então, tudo que é gerado de pesquisa, principalmente relacionado à pastagem, uso da terra, a gente usa e acabamos percebendo ao longo dos últimos anos, né, que a gente tem alguns dados sendo mal feitos em pesquisa, estão sendo utilizados de forma estranha. Então, a gente começou a ficar mais atento e esse é um estudo em questão, né? O que a gente fez, a hora que saiu o estudo? Nós analisamos toda a publicação completa, vimos os passos que eles fizeram, né? E fomos fazer algumas análises críticas. Antes de continuar, Alexandre, eu queria deixar bem claro que uma parte do estudo, né, aquele que relaciona a propriedade com a área, né, o limite da propriedade, com os desmatamentos, e vai lá relacionar o CAR, ele é um estudo bem feito, ele é bem elaborado, né? Mas falha numa questão aí. Eu me lembro quando eu perguntei uma vez para um professor, por que os trabalhos científicos têm uns nomes tão grandes, né? Análise do resultado com fósforo na planta tal, na região tal, na data tal, com tal chuva, né? O título era maior do que o trabalho, né? Grosseiramente. O professor falou, porque ciência é assim, né? Você não pode replicar aquilo que você encontrou num resultado, extrapolar para tudo. Então, o que o estudo deveria ter feito? Deveria ter falado da região, da época que foi analisado, né? E feito as ressalvas que depois, inclusive, a MB Agro, né, que é outra consultoria de pecuária, fez uma crítica em relação aos dados que o produtor poderia já estar se regularizando, ou até estar regularizado de acordo com o CAR. Mas, enfim, essa parte do estudo a gente entende como muito bem feita, como muito bem elaborada. E aí eles partiram para criar uma análise em relação ao quanto da carne estaria relacionada com aquelas áreas. E aí, Alexandre, que vem a maior parte das críticas que a gente tem, né? Então, nós acreditamos, pelo que a gente conhece de pecuária, inclusive com informações disponíveis, que eles tinham acesso, que o critério que eles usaram
não é suficiente para relacionar a produção de carne com desmatamento e exportação, né? Então, o que eles fizeram? Eles cruzaram todos esses dados com GTAs, né, que é o Guia de Transporte Animal. São informações que a gente não tem acesso, ela é protegida, né? E eles tiveram e fizeram o mais difícil, que é analisar todo o movimento de gado de produtor a produtor, né? Então, analisaram lá os indiretos, tudo aquilo que eles conseguiram divulgar no estudo. E na parte final, que é a mais fácil, que eles deveriam ter pego as GTAs, feito todo o caminho que eles fizeram e levado até os frigoríficos exportadores, eu queria lembrar, Alexander, que no Pará são só 2 plantas habilitadas para exportar para a Europa, né? E lá no Mato Grosso são 17 plantas habilitadas para exportar para a Europa. Então, eles teriam que ter feito mais a conta para 19 estabelecimentos. Eles fizeram mais difícil. No final, a hora que eles podiam identificar o que vai e ainda transformar boi, cabeças, em carne, aí sim eles chegariam no número exato, num número que daria para ter feito, né? Daria para ter analisado, um número melhor do que aquele que foi divulgado. Eles divulgaram 17%, Maurício. Você refez esses cálculos? Então, não dessa forma que eu estou falando, porque eu não tenho acesso aos dados do GTA, da GTA, né? Mas eu peguei a análise que eles fizeram e fiz só 2 mudanças, Alexandre. 2 mudanças só. Primeiro, qual é transformar o animal em produção de carne, porque o fluxo de animais ele não é proporcional à produção de carne. Se eu vendi uma vaca, se eu vendi um boi, o boi que peso que está, e assim por diante, né? Então, primeiro, eu fiz o mesmo passo que eles fizeram, mas transformando o boi, usando o resultado da pesquisa deles, em carne. E segundo, eu separei o peso médio entre CIF, fiscalização estadual, e municipal. O CIF é muito mais pesado que a média do abate, né? A fiscalização federal que é habilitada, que é passível de ser habilitada para exportação, né? Só nesse cálculo, esse número de 17% cairia para 9%, né? Então, é um número bem menor do que o que eles acharam, né? Mas daí você considera que são animais passíveis de serem exportados, não necessariamente animais que são exportados. Não, porque eu não tenho informação do frigorífico. É isso que eu acho que foi a maior falha do estudo, Alexandre. Eles poderiam ter identificado pela GTA o frigorífico exportador. Então, não ficaria numa estimativa. Isso que eu não entendo na ciência, né? Você tem um trabalho na ciência, na publicação científica, né? Você tem um trabalho que é extremamente incontestável, né? Que vem de medições, mapeamento, limite de fazenda, né? Guia de animais, tudo que você tem de informação, você pode ir com isso até o final e, de repente, você faz uma estimativa, né? É o que a gente diz em consultoria, que você tem um dado bom, só que você tenta fazer uma conclusão heróica, né? Uma interpretação que não é possível a partir daqueles dados. Mas vamos... Nesse caso que eles tinham essa informação. Mas vamos considerar que esses 9% ainda assim é um percentual elevado ainda, né? Aí é uma crítica ao título, principalmente do trabalho, as maçãs podres do agronegócio, tá? Eu também não acho que esse título... Lembra que eu falei do meu professor lá, quais são os títulos de trabalhos acadêmicos, né? Eu não entendo como hoje em dia passa esse tipo de título como publicação científica, mas aí eu não sou a pessoa certa para fazer essa crítica, teria que ser um acadêmico, né? Posso estar totalmente errado, mas na minha cabeça isso não cabe. Mas, enfim, se as maçãs podres são do agronegócio, está jogando a responsabilização para o agronegócio. E aí eu vou lá numa outra informação deles, né, do estudo, que é como é que eles chegaram nessa correlação entre gado vindo de abate, vindo de região que desmatou, né? Eles usaram o conceito do direto, que é aquele, né? O cara vendeu para o frigorífico e ele mesmo desmatou. Esse é o direto, né? Então eu considerei que aí sim você tem uma responsabilização do produtor e do frigorífico, né? Eu não concordo que essa responsabilidade seja do frigorífico, mas o frigorífico hoje, por lei, é obrigado a acompanhar o que o fornecedor direto fez. Então, passou a ser uma responsabilidade do frigorífico. Tudo bem, né? Modernização aí das cadeias, tudo aquilo. E aí ele calculou os indiretos, quer dizer, esse produtor comprou de alguém que desmatou.
E aí ele foi fazendo vários níveis, né, que eu não vou entrar em detalhe aqui, né, mas a análise nossa está lá publicada no site do Rally da Pecuária. Do total do ilegal, Alexander, 12% só é direto. Então, o que eu poderia falar? Do total analisado, desculpa, não do ilegal. Do ilegal é 1/3, mais ou menos, é direto. O que eu poderia falar? Do total que poderia ter sido contaminado de carne exportada, poderia, eu duvido que chegou nisso, né? Depois a gente pode conversar por que eu duvido. De 9%, só 1% poderia ser jogado como responsabilidade do produtor, do setor produtivo, do agronegócio, né? Só 1%. Isso do total exportado pelo Brasil. Lembra que eu estou fazendo a conta do Pará mais Mato Grosso e comparando com o Brasil todo. Enfim, é um barulho muito grande por pouca coisa, né? O que o estudo mais mostra, que é interessante, se você olhar com critério, é que eles identificaram o que o agronegócio sempre fala. O agro não está embasado em atividade ilegal. Você tem uma parcela muito pequena operando na ilegalidade que acaba contaminando, né, o todo. Mas o agro mesmo está na legalidade. Essa é a informação mais importante do estudo, só que na hora do estudo ser divulgado, optou-se por falar em cima de um número que, inclusive, foi mal calculado, que é a questão aí da porcentagem que poderia ser contaminada aí das exportações brasileiras. Agora, quando você chegou a esse 1%, você falou aí para mim, eu duvido que seja isso. Por quê, Maurício? Porque eu fiz esse cálculo em cima dos mesmos critérios que eles usaram. Veja bem, Alexandre, eu cheguei nessa conta dos 9%, separando frigorífico municipal, estadual e federal. Se você pegar entre o federal, então já separa tudo, entre o federal, você concorda que existe uma tendência de que aquele frigorífico exportador seja mais rigoroso do que os que não exportam? Claro. Existe essa tendência, então ele vai ser mais rigoroso. Além dessa tendência dele ser mais rigoroso, porque ele está mais bem preparado, provavelmente ele está faturando mais, você tem a pressão toda do Ministério Público Federal, dos clientes, de tudo, em cima dos frigoríficos exportadores. E eu estou trabalhando com uma amostra média da região, considerando que o exportador seja igual aos demais. Não é. Ele é muito mais pressionado, ele é muito mais rigoroso. Então, essa informação nesse estudo, ela poderia ter sido obtida simplesmente levando a GTA até os frigoríficos exportadores, né? Você chegaria lá com a quantidade de animais e, consequentemente, podendo calcular aí a quantidade de carne produzida e exportada já diretamente analisada, né? Em cima dos critérios que eles bolaram. Então, quando você considera tudo isso, se refizer o estudo, eu duvido que a gente tenha essa contaminação na quantidade de carne exportada. E não duvido, Alexandre, dado que a gente conhece, né, que a gente esteja com a exportação quase totalmente compliance. O que você vai achar de um problema ou outro é o que de vez em quando vira notícia aí, um produtor que foi identificado, né, na cadeia produtiva. Agora, esse produtor, quanto que ele representa em negociação de boi? Desse boi que foi exportado, quanto do boi dele foi exportado? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente pressiona um setor para se adaptar a exigências ambientais. Esse setor se adapta, né? Ele cumpre todas as exigências, faz esforço, faz campanha, e, de repente, você fica divulgando informações não tão bem embasadas do ponto de vista carne exportada, né, que acaba atrapalhando todo o trabalho. Aonde você acha que vai vir a pressão agora, Alexandre? Vai vir em cima dos frigoríficos exportadores. Quer dizer, quem está trabalhando certo por uma informação analisada de forma injusta vai levar punições, né, potenciais por quem está alienado à cadeia produtiva, ele está marginalizado, né? E quanto mais você punir quem está legal, mais você aumenta o espaço para o ilegal operar, né? Porque você torna o ilegal mais viável do ponto de vista comparativo. O legal, além de cumprir todas as leis, todas as regras, ele acaba sendo mais punido.
né? O ilegal navega, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando essas informações são divulgadas, porque além delas não estarem adequadamente analisadas do ponto de vista carne, né? Carne exportada. Lembra que o estudo é muito bem feito do ponto de vista de unidades produtivas para aquela condição, para aquela situação, naquela data, né? Mas em carne, em produção de carne, o estudo é insuficiente para chegar na informação que mais foi divulgada em relação à publicação na Science. Pois é esse que é o problema, né? Já reverberou esse percentual de 17%, já reverberou esse percentual de 20 e poucos por cento para a soja. Enfim, é uma situação que já meio que complicou a vida do produtor, enfim, da cadeia produtiva como um todo, que agora tem que se explicar, né, Maurício, por um procedimento que, como você falou, eles acabam sendo os vilões e não as vítimas da situação, né? Pois é, né? E aí que tá, Alexander, só que a gente tem aí até recentemente, né? Eu vou voltar nesse tema, que nós estamos refazendo todo o cálculo, né? Mas recentemente eu questionei outro dado, né, que está sendo considerado como produção científica, mas desconsidera, é obtido a partir de ciência, mas desconsidera uma base existente enorme de informações, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque a hora que você questiona tudo isso, o pessoal responde que você é negacionista, que você não acredita nisso, que você não acredita em ciência, que você é contra a ciência. Pelo amor de Deus, gente, parece que nós voltamos na Idade Média, né? Que para você acreditar em mim, você não pode entender o que eu estou falando, né? Então, não é bem assim. A gente está questionando justamente para que injustiças não sejam praticadas, né? Então, às vezes, essa vontade de publicar, né? Essa vontade de gerar repercussão com o estudo. Acho que a ciência, o objetivo da ciência não é gerar repercussão. O objetivo da ciência é gerar informação de qualidade, pesquisada, testada, comprovada, né? E isso tem causado aí vários problemas de ordem comercial, que inclusive vai nos atrapalhar, né? Vai não nos atrapalhar a acessar mercado. Está faltando proteína no mundo, Alexandre. Nós estamos batendo recorde de exportação, né? Vamos continuar. Mas a gente podia trazer muito mais riqueza, muito mais benefício, ter uma participação de legalizados maior no mercado do que existe, né? Proposta do pessoal hoje é usar as GTAs que foram usadas no estudo para controlar o indireto. Não vai resolver, Alexandre. Sabe por que não vai resolver? Porque lotes, quando são negociados de boi, quando negocia bezerro, quando negocia garrote, até ele morrer, até ele ser abatido, ele vai ser reformulado nas fazendas. Você não compra um lote de determinado produtor e esse lote vai viver junto até o fim da vida, até o abate. Eles são misturados nas propriedades, eles são vendidos para outros, eles se perdem. Então, a única forma hoje, inviável também do ponto de vista da quantidade de produtores de animais que a gente tem, seria controlar os animais individualmente. Isso não vai acontecer, né? Então, nós estamos tentando, via pessoas que não aceitam a informação de quem conhece um pouco de pecuária, né, da pesquisa nessa área, de produtores, né, estão tentando propor uma forma de controle dos indiretos que é inviável. Nós vamos gerar frustração com isso, né, e com um risco muito grande. Se eu usar as GTAs para controlar produtores, tentando controlar os indiretos, nós vamos ter uma fuga das emissões de GTA. Isso é certo. Então, nós vamos ter um aumento da informalidade no mercado. E a informalidade é o maior caminho mais fácil de você fazer uma coisa legal, né? Então, a gente precisa analisar tudo isso com muita cautela, Alexandre. Muita cautela mesmo. Nós estamos pedindo isso, a ciência toda é bem-vinda. Se a ciência chegar num problema, nós temos que resolver o problema, não temos que negar a ciência, concordo com isso. Só que o que nós estamos fazendo aqui, assim como a gente fez na questão das pastagens, não é negar a ciência, é questionar o que é uma hipótese, uma tese ou uma premissa e está sendo considerado como resultado de estudo científico. Não é. São coisas diferentes. E isso porque nós temos disponibilidade de informação.
Transformar hoje, com tanto de informação que a gente tem, cabeça em produção de carne, é muito desconhecimento como funciona a pecuária brasileira. Muito bom. Maurício, eu acho que ficou muito claro, enfim, principalmente essas dúvidas levantadas ou esses questionamentos feitos em relação à pesquisa. Acho também que a gente precisa continuar falando sobre esse tema, afinal de contas, o que vai para a grande mídia são aqueles números alarmantes, é o que vende, como a gente fala no jornalismo, é o que vende, né? São as manchetes que vendem aí. Mas, infelizmente, quando isso acontece, isso respinga no setor produtivo e para a gente tirar essa mancha do setor produtivo demora tempo, é muito sacrifício, enfim, é muito difícil você tirar aí essa mancha. Vamos ver se com essas nossas conversas, enfim, com o produtor sendo informado e tendo argumento para discutir, se essa discussão ela se amplia e principalmente chega onde precisa chegar. Tomara. Espero que sim, Alexandre. Muito obrigado aí pelo espaço, por deixar falar à vontade. Esse assunto é complicado, né? A gente não pode falar de forma resumida, porque ele é difícil de explicar e pode gerar interpretações equivocadas, né? E nós temos que ter aí um tempinho bom para poder explicar o ponto de vista que a gente chegou em cima dos dados que foram avaliados. Mas você foi ali no alvo, você foi certeiro aí na sua explanação. Parabéns, viu, Maurício? Obrigado pela participação também aqui com a gente. Obrigado, Alexandre. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, um abraço para você. Tá aí o Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, coordenador do Rally da Pecuária, conversando aqui com a gente e pontuando não vou dizer erros, mas enfim, as contradições desse estudo aí da Science em relação à contaminação dos produtos brasileiros do agro aí, em especial a soja e a carne bovina, né? E no caso específico aí da fala do Maurício, a gente focou aí na questão da produção de carne. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.